Beleza, gravando. Pode participar. Deixa eu compartilhar com vocês uma tela. Só confirme para mim, por favor, se está aparecendo a apresentação aí. Tá, sim. Tá. Pode ficar nesse modelo de apresentação ou tá ruim para enxergar? Melhor colocar no modelo de apresentação mesmo. Pode ficar assim. Beleza, então vamos lá. Moçada, então aqui, nós estamos aí com os professores, principalmente o NDE, né? A professora Luana, o Ivandro, né? O professor Eduardo está em aula e o professor Igor, tá certo? E aqui nós estamos aí a coordenação pedagógica, o professor Ivandro e eu, coordenação do curso, tá? A qualquer momento que vocês tiverem dúvida, pode interromper, tá bom? Bom, então, né? Nosso retorno, tá certo? Próxima segunda-feira, como eu falei para vocês, e calouros começando no próximo dia 22. Isso é para toda a FASEG, tá? Não é específico para o nosso curso. E a nossa modalidade que a gente vai implementar agora é a modalidade híbrida, né? A gente vai conversar um pouquinho agora a respeito do que seria esse híbrido, né? Lembrando que híbrido por etimologia da palavra, é uma mistura, né? No caso aqui, nós estamos misturando aí presencialidade com online, certo? Bom, trago para vocês aí só critério de conhecimento, tá? Tudo que a gente está fazendo é obedecendo legislações. Então, aqui está uma nota técnica da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, nota técnica número 15 de 2021, tá? Ela foi publicada lá em 4 de novembro do ano passado, onde ela diz que a retomada das aulas presenciais estão liberadas para a instituição privada de ensino, tanto básico quanto superior, né? Desde que obedeça aí, né, um critério de ocupação máxima de espaço de 30%, né, e também tem aí o protocolo de biossegurança, né? Nosso protocolo está pronto faz algum tempo, ele está disponível lá no site da instituição, faseg.edu.br, nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui também, tá? E essa mesma nota técnica tem um pré-requisito para as instituições que optarem por voltar de forma presencial, né, no caso nosso, tá? É obrigado a manter o modelo online, tá certo? Então, por isso que o nosso modelo é chamado híbrido, né? O presencial mesclado com o online, que é o que a nota técnica diz que a gente tem que fazer, né? Não é porque a gente acha que é a melhor maneira, tá? Mas é porque a gente tem que atender também à legislação, tá bom? Bom, então vamos conversar aí o que seria esse modelo híbrido nosso, tá? Aqui eu trago nesse primeiro retângulo vermelho, tá? Duas situações. A primeira situação para o aluno que tiver no presencial, para o aluno que tiver online. Mas o que é isso? Pessoal, o aluno ele vai ter total liberdade de escolher se ele vai querer fazer o ensino presencial, estar lá fisicamente na instituição, na FASEG. Se ele não quiser, não precisa, ele vai fazer o curso de forma online, da mesma forma que a gente estava ofertando no semestre passado, tá bom? E como é que isso vai acontecer? Vai ser feito o controle, vai dividir em grupos. Nesse primeiro momento, a gente não vai dividir em grupo, tá? Porque, por qual motivo? Como eu conversei com vocês, a nota técnica lá da Secretaria de Saúde, ela nos dá uma ocupação máxima de espaço físico de 30%. Então, vamos falar de termos práticos. As nossas salas da FASEG, as salas comuns, ela tem uma ocupação máxima em torno de 60 alunos, tá? Falando isso de maneira arquitetônica, né? Então, se você fizer a conta aí, 30% de 60 alunos, nós temos aí um máximo de 18 até 20 alunos no máximo dentro de uma sala de aula. Acontece que as nossas turmas, elas já trabalham já com um número 30 alunos, 35, 18, 20, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? No máximo 20 alunos. E pela experiência que a gente está tendo, a gente vê que não são todos os alunos que vão optar por estar presencialmente na instituição por aula, por vários motivos. Um, porque está no grupo de risco, né? Outro, porque mora com alguém do grupo de risco, tá certo? Outros, por não se sentirem à vontade, como a gente ainda não tem uma vacinação ampla, né? Então, tem aluno que não se sente à vontade de ir até a instituição, né? A nossa realidade é que tem muitos alunos fora de Goianésia, da cidade, então esses alunos pegam um ônibus, né? E às vezes esse ônibus era ofertado pela prefeitura, né? E a prefeitura ainda não retomou esse transporte,
e o transporte também torna uma aglomeração, enfim, por vários motivos, vocês não precisam nos mandar nenhum documento, tá, para essa escolha de vocês, simplesmente, tá certo? Eu quero ir presencial, vou presencial. Eu posso ir online depois? Pode, tá certo? Se você for presencialmente na primeira semana, na segunda você não quer ir presencialmente, pode, tranquilo, você vai assistir online. O jeito que vai acontecer, eu vou explicar nos próximos slides para vocês. Mas o primeiro assunto que eu quero tratar aqui é que você está livre, tá, para escolher tanto estar fisicamente na instituição assistindo às aulas, ou estar remotamente assistindo às aulas. Esse remoto é a mesma forma que a gente ofertou aí no ano de 2020, tá certo? Puxa um gancho aí para o AVA, tá? O nosso AVA, ele vai ter a mesma modelagem, tá? Vai ter lá o local para o professor colocar o link, colocar o vídeo, tá? Mas nós não vamos seguir mais aquela questão do pré-aula e pós-aula, tá certo? Os professores, dentro do plano de ensino e acordo pedagógico com vocês, eles vão colocar lá e entrar no acordo a respeito de atividades, tá? Não necessariamente tem mais aquela questão do pós-aula. O motivo de não ter mais o pós-aula, pessoal, primeiro porque o pós-aula ele foi criado para a gente contabilizar a frequência, mas no final não ficou bom, tá? Então, a gente deixou de lado aí o pós-aula, e o pós-aula também, para algumas turmas, estava ficando muito pesado, tá certo? Então, a gente tirou o pós-aula e deixamos livre, né, para o professor acordar com vocês um plano de ensino. Então, de novo, professor, eu sou obrigado a estar presencial, sou obrigado a estar online? Não, a escolha é sua. Professor, no primeiro mês eu fui presencial, mas agora eu não me sinto à vontade, ou contraí Covid, ou minha avó adoeceu, minha mãe está com suspeita, enfim, posso ir para online? Tranquilamente, tá certo? O que vai acontecer de você ter que avisar, eu vou aplicar, vou dar um exemplo prático nos próximos slides, se for o caso, tá certo? Mas, a priori, não precisa fazer esse comunicado, tá bom? Então, aqui, ó, se precisar dividir, tá? Nós vamos dividir em grupos, tá certo? Com o que, respeitando aqui a capacidade de 30% da aula, ou seja, seria no prático, no máximo 20 pessoas dentro da sala de aula, tá certo? Pessoal, sala de aula, tudo aberto, tá? Pode-se até ligar o ar-condicionado, não tem problema, mas para respeitar a legislação, nós temos que deixar janelas e portas abertas, tá bom? Bom, a aula síncrona, né, que a gente vai ministrar também, tá? É também atendendo aí a legislação, de novo, a nota técnica número 15 de 2021, onde ela traz, tá, que toda instituição que retornar o presencial, ela é obrigada também a ofertar o online, tá certo? Então, por isso que a gente está nesse ensino híbrido, tá bom? Bom, e a divisão, né, como eu falei para vocês, se for ter que ocorrer, ela vai depender do tamanho da turma, tá certo? Eu vou dar um exemplo prático daqui a pouco, tá? E a gravação da aula, né, vai ser disponibilizada lá no AVA de vocês. Tá bom? Então, de novo, nesse slide aqui, eu quero que fique bem claro a flexibilidade para você, tá, entre o presencial e o online. Você pode ir para o presencial, pode ir para o online também. Tá bom? Bom, eu vou voltar aqui nesse primeiro retângulo vermelho, onde eu tenho duas situações. Tá? A primeira bolinha aqui dos 50% é um aluno que está no presencial, tá certo? Que vai assistir a aula presencial. Esse outro para o aluno que vai assistir online, tá bom? Então, o que vai acontecer? 50% dessa carga horária da sua disciplina, ela vai ser presencial, da forma que a gente está acostumado a fazer antes do 16 de março de 2020, antes da pandemia, tá? Esses outros 50% vai ser contemplado com atividades que o professor vai passar para vocês, tá bom? Então, no presencial, 50% da carga horária presencial e outros 50% em atividades. Como é que isso vai ser operacionalizado? Como é que isso vai acontecer? Vou explicar para vocês com um exemplo no próximo slide, tá bom? No online, essa segunda bolinha dos 50%, então, analogamente do presencial, a carga horária, 50% da carga horária vai ser no online remoto e o outro 50% vai ser em atividades. Na prática, pessoal, a gente já estava trabalhando com isso no online, né? O professor ele dava as duas primeiras aulas, depois tinha aquela questão do pós-aula, enfim, que vocês faziam, tá certo? Não vamos ter pós-aula, tá? O pós-aula vai ser substituído por atividades que o professor vai passar ao longo do semestre. Não necessariamente logo após a sua aula, como acontecia no pós-aula, tá certo? Vamos lá.
Perdão. Então, olha só. Vamos dar um exemplo prático de como isso vai acontecer. Veja bem, eu trouxe um exemplo aqui do nosso horário, do 9º e 10º período, tá bom? Então, aqui em cima está o 9º período, embaixo está o 10º. Então, olha só. Eu dividi aqui, o que está em verde, é a turma presencial, e o que está azul é a turma online, tá bom? Então, vamos lá, na segunda-feira, o 9º período, ele vai estar com um projeto de vias, tá? Numa demanda que a gente tem para contratação, ainda não temos o nome do professor ou professora, tá bom? Então, vamos lá. Esses alunos que forem até a instituição assistir a aula presencial, tá? Às 19 horas vai começar a aula presencial. Então, o professor vem aqui, vai dar aula presencial da mesma forma que está acostumado, tá bom? Pessoal, uma mudança muito importante. Agora, a presença vai ser cobrada rigorosamente, tanto no presencial quanto no online. Vou explicar para vocês agora. E aqui, pessoal, no intervalo, né, às 20h40, tá? O professor vai encerrar a aula dele. E ele vai fazer a chamada, tá? De acordo com como ele acordar com vocês, no início, no meio, no fim, enfim, como vai ser o acordo com vocês. Então, no presencial, a chamada vai ser como todo mundo está acostumado, tá? Vai ter a lista, vai chamar, enfim, e aí vai contabilizar a frequência, tá bom? Pessoal, então, às 20h40, o professor vai encerrar a aula com o pessoal do presencial, tá certo? Logo, e aqui vocês estão liberados, tá? Vocês podem ir para casa de vocês, se quiserem estudar na instituição, sejam muito bem-vindos também, tá? Vamos ter algumas salas lá que podem estar vagas também, tá bom? Biblioteca, tá tudo disponível para vocês. Depois do intervalo, o professor vai começar a aula online, do mesmo assunto que ele tratou aqui com o pessoal do presencial, tá? Só que aqui de forma remota, como a gente estava fazendo no semestre anterior, tá bom? Ele vai dar aula remota aqui, de novo, mesmo assunto que ele tratou com o pessoal presencial, e a frequência aqui, pessoal, vai ser contabilizada. Como é que vai ser contabilizada a frequência no online? Vai ser feita a chamada e, na hora da presença, a câmera tem que estar aberta, tá bom? Não vai ser dado presença se a câmera não estiver aberta. A presença é só para a câmera que estiver aberta, tá, pessoal? Então, de novo, vou recapitular tudo de novo aqui. Então, na segunda-feira, o pessoal do 9º período tem aula de projeto de vias. Então, você está matriculado em projeto de vias. Eu me sinto à vontade, eu quero estar lá presencial, vou assistir a aula presencial. Beleza, então você vai lá, vai ter aula presencial das 19 às 20h40, tá certo? Depois das 20h40, o professor vai encerrar essa aula presencial. E você pode ir embora, você pode ficar na instituição, não tem problema nenhum estudando, tá? Depois do intervalo, o professor vai começar a aula online do mesmo assunto que ele tratou aqui, tá? Com presencial, tá bom? Professor, mas aqui, ó, eu tenho uma aula de 4 horas e eu só estou pegando aqui 2. É aquilo que eu conversei com vocês no slide passado. Esse 50% da carga horária vai ser feito em atividades. Professor, essas atividades vai ser para compor só frequência, pontuação, aí vocês vão entrar em acordo com o professor de vocês, tá certo? A critério, esses outros 50% de atividades vai ser para compor a carga horária de vocês, tá bom? Na verdade, é o que a gente estava fazendo já no semestre passado, só que esse 50% aí era feito com pós-aula, tá? Que na verdade não funcionou muito para contabilizar a frequência, tá bom? Professor, olha só, eu vim até então na aula presencial, mas agora eu quero vir online, tá certo? Posso fazer isso? Pode. Você pode vir aqui, ó, e assistir a aula online sem problema nenhum. Sua frequência vai ser contabilizada, a aula vai ser dada da mesma forma, só que de maneira diferente. Uma maneira é presencial, outra maneira é online. Tá certo? Bom, eu vou dar um exemplo agora, se a gente tiver que dividir as turmas, tá? Por exemplo, eu tenho uma turma lá de 35 alunos. 36 para fechar uma conta mais fácil, tá? Então, tem uma turma de pontes lá, por exemplo, na segunda-feira eu vou ministrar pontes no 10º período. Então, eu tenho uma turma lá, supondo, não é esse o número, tá? De 36 alunos. E esses 36 alunos, eles querem realizar a aula presencial. Pode ser? Pode ser. Mas o nosso limite de aceitação pela legislação até então é 30%. Tá? Então, o número máximo de pessoas que eu posso ter dentro daquela sala de aula é entre 18 e 20 alunos. Eu não posso ter mais que isso. Então, o que a gente vai fazer? Então, veja bem.
Vou dar um exemplo aqui, então, né, um prático de 4 horas, onde eu tenho aí uma alocação de máxima de capacidade arquitetônica física para minha sala de 60 alunos, se eu jogo lá a taxa de 30%, né, eu pego, então, o máximo de 18 a 20 alunos dentro de uma sala de aula, tá certo? Mas se eu tenho 36 matriculados, esses 36 quiseram frequentar a aula presencial, ou seja, 36 ou 24 ou 26, mais que 20 alunos, tá certo? Eu posso ter no máximo 20 alunos dentro da sala de aula. Aí, pessoal, nós vamos ter que rotacionar essas turmas entre presencial e online, tá bom? Como é que a gente vai fazer? Vamos dividir em grupo A e em grupo B. Quem vai fazer isso? Professor. O professor está orientado, né, fazer essa divisão. Se ele precisar da coordenação, a gente está à disposição, e vocês também, se precisar, nós estamos à disposição para auxiliar nesse processo, tá bom? Então, o professor vai dividir em grupo A. Vamos supor que esse grupo A, ele seja o grupo que foi contemplado com presencial naquela semana, tá? Então, ele vai assistir a aula presencial naquela semana e o grupo B vai assistir a aula online. Na outra semana, isso inverte. O grupo B assiste presencial e o grupo A assiste online. E assim vai indo, tá? De forma prática, tá? Vamos supor aí na minha disciplina de pontes aqui no 10º período. Então, eu tenho o grupo A nessa semana assistindo presencial e o grupo B vai assistir online, tá certo? Na outra semana, isso vai rotacionar. O grupo B aqui, ó, que até então era online, ele vai subir para o presencial, tá? Eu falo subir só como critério aqui de explicação, tá? E o grupo A, que era presencial, vai para o online, de forma que a gente consiga atender a necessidade de todo mundo, tá bom? Então, a gente tem toda essa flexibilidade para atender vocês. De novo, professor, eu assisti o presencial, mas eu quero fazer online depois, pode rotacionar, não tem problema. A não ser quando tiver esse controle de divisão de turma, aí o professor vai ter que ver, porque aí a gente não pode, né, exceder por dia 20 alunos dentro da sala de aula, tá certo? É só esse controle. Mas eu acho, é a opinião minha, particularmente, que a gente não vai ter essa situação, tá certo? De ter que dividir determinada turma. Às vezes, sim, mas eu creio que não, tá bom? Bom, então, entendido isso daqui, já falamos da frequência, né? A frequência vai ser contabilizada na aula presencial da forma comum, como a gente sempre fez, né? Por chamada verbal. No online, nós vamos fazer a chamada verbal também, só que aí a câmera dos alunos tem que estar aberta, tá? A gente vai contabilizar a frequência com câmera aberta. E aí, pessoal, vocês têm, né? Vocês já estão cansados de saber disso, mas não é demais relembrar que, por legislação, você tem lá um limite de 25% da carga horária das suas disciplinas que você pode faltar. E você tem uma obrigatoriedade de frequentar 75% dessa carga horária, tá? Seja ela presencial, seja ela online, tá bom? Bom, e aí, aqui tem um exemplo também das disciplinas práticas, tá? Até então, nós estamos falando da carga horária teórica. Mas diversas disciplinas, como materiais de construção, informática, geotecnia, nós temos aí aquela aula prática, não é isso? Na aula prática, pessoal, a gente não tem aquela flexibilidade do aluno ter aula prática online, tá? Por legislação, isso foi de outubro para frente, tá? A gente não pode ter aula prática, outubro do ano passado, aula prática online. A aula prática tem que ser obrigatoriamente presencial, tá bom? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, numa turma de marco lá de 30 alunos, tá? Então, o professor vai dividir essa aula prática, que vai ser presencial, em turmas, tá certo? Pode dividir em 2, em 3, do jeito que ele achar melhor, com acordo com vocês, tá certo? E aí, vocês vão fazer essa aula prática presencial. Professor, eu não pude ir à aula prática e faltei, mas eu quero ter a reposição dessa aula prática, tá certo? Você tem o direito de fazer isso. Como é que você vai solicitar isso? Você vai entrar no liceu e vai pedir um tratamento excepcional, tá bom? E aí você vai colocar lá um arquivo, né? Justificando a sua falta, tá? E requerendo uma reposição dessa aula prática, tá? O que é a justificativa dessa falta? Bom, eu contraí Covid, tá? Eu fiquei, né? Ou então alguém que mora comigo contraiu Covid, eu fiquei 15 dias aí de quarentena, né? Por precaução, fiz o exame, tá tudo certo, agora posso voltar, eu quero reposição da minha aula prática. Coloca isso no liceu como tratamento excepcional, não tem problema, tá?
E aí, pessoal, esse tratamento excepcional pelo Liceu, ele é de suma importância. Sem ele, a gente não consegue liberar a reposição da aula prática. Estou falando da aula prática, tá? Não estou falando de sala de aula teórica, não. Tá certo? Bom, entendido isso, agora vamos falar, né? Eu acho que 90% das mensagens que eu estou recebendo ou mais é em relação às provas. Pessoal, nós temos 3 VAs, primeira, segunda e terceira VA, tá certo? Então, deixa eu só mover aqui um quadrinho que está me atrapalhando. Então, nossa primeira VA vai ser online, tá certo? Nos mesmos moldes que a gente teve lá a VA no semestre passado, tá? A segunda e terceira VA vai ser presencial, tá bom? Então, de novo, primeira VA vai ser online, segunda e terceira VA vai ser presencial. E essa regra vale para todo mundo, mesmo para quem está assistindo uma aula presencial, mesmo para quem está assistindo uma aula online. Peguei aula online, vou ter aula presencial? Vai ter aula presencial, segunda e terceira VA. Peguei aula presencial, vou ter prova online, perdão? Sim, vai ter prova online na primeira VA. Então, essa regra aqui vale para todo mundo, tá certo? Então, de novo, primeira VA online, nos mesmos moldes que a gente teve no semestre passado e o anterior, né, durante a pandemia, explicando melhor. Segunda e terceira VA vai ser presencial, tá? Obedecendo todos os protocolos de biossegurança que a gente já tem, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ele no final, tá certo? Então, pessoal, é isso, tá? Primeira VA online, segunda e terceira VA presencial, tá bom? A avaliação substitutiva. Todo mundo que perder a prova, tá? Você vai ter que solicitar a avaliação substitutiva lá no Liceu e você vai ter que ter um motivo para isso, tá certo? Lembrando, pessoal, que por legislação, o único motivo que abona falta, no caso, você não compareceu à prova, é uma falta, tá? Os únicos motivos que abona falta é o tratamento excepcional. Esse nome tratamento excepcional não é nosso, da FACEG. Ele está na legislação, tá? O que é um tratamento excepcional por legislação? Lei federal. Gestação, tá certo? Ou a aluna está gestante, ou a funcionária está gestante, tá? Ela tem o direito de receber o tratamento domiciliar, tá? Ou o aluno tem alguma comorbidade que ele está impossibilitado de sair de casa, por exemplo, sofreu um acidente, né? No cenário que a gente está vivendo, está infectado com a Covid-19, tá? Então, tudo que impossibilita ele de sair de casa, tá? O que acontece? A gente tem feito cortesias até então por ser uma realidade nossa local, tá certo? Por exemplo, a gente sabe que tem um pessoal que trabalha, principalmente nas usinas, que é regime de escala, né? Um dia tá, um dia não tá, né? A escala, às vezes a escala bate com o dia da prova dele. Então, trazendo a declaração para nós, ou colocando a declaração assinada pelo seu superior no Liceu também, a gente faz essa abertura da prova substitutiva, tá? Atestado médico, nós temos aceitado também, mas esse atestado médico do ano passado, quer dizer, ano passado a gente quase não teve, porque a gente não teve o presencial, propriamente dito, mas a gente está fazendo a conferência junto ao responsável, tá certo? Então, esse atestado que você trouxe, ele vai ser confirmado. Na verdade, o nome conferência é errado, tá? Ninguém pode conferir atestado médico. A gente só vai verificar se realmente aquele atestado ele tem validade, tá bom? Então, é essa a questão que a gente faz. E como é que vai ser essa prova substitutiva? Essa prova substitutiva ela vai ser feita de forma oral online. Mas o que é esse oral online? Nós temos 2 tipos do oral online. Essa prova pode ser oral, verbal, né? E eu, por exemplo, o aluno perdeu uma prova de pontes. Então, eu posso, né, abrir uma sala com eles no Zoom, por exemplo, do jeito que a gente está conversando aqui, e vou conversando com ele, né? Vou arguindo ele oralmente, tá? Ou pode ser que o professor, tá isso aí, né, em acordo, possa fazer a prova, envie a prova para vocês e tenha a câmera aberta com você resolvendo a prova, tá? A prova escrita, tá certo? Então, nós temos essas 2 modalidades de prova oral online, tá bom? Isso em relação à prova substitutiva, tá? Bom, orientações gerais, tá certo? Em relação ao protocolo de biossegurança, eu terminando aqui, eu abro para vocês para algumas dúvidas, tá bom? Então, pessoal, nós temos um protocolo de biossegurança. O que é isso?
São todas as regras, né, que todo mundo que acessa o espaço físico FACEG tem que seguir. Então, vocês já estão cansados de saber que não é só na FACEG, mas o uso de máscara dentro da instituição e fora, ele é obrigatório, tá? O professor vai dar aula de máscara, o aluno tem que estar de máscara todo o tempo dentro da instituição, tá certo? Bom, na entrada será aferida a temperatura de todos que adentrarem no espaço físico FACEG, seja aluno, funcionário, professor, tá? E considera-se febre pela Secretaria de Saúde, pessoal, todo mundo que tiver uma temperatura igual ou maior que 37,8. Então, se eu, por exemplo, for entrar na FACEG e tiver com 38 graus, eu não vou poder entrar na FACEG, porque a febre, infelizmente, é um dos sintomas do Covid, um dos principais sintomas do Covid. Tá? Então, não vou poder entrar na instituição. A entrada, pessoal, vai ser por aquela entrada principal, tá bom? Lá pela rua Santos Dumont. Tá certo? Então, a entrada de todo mundo vai ser por lá. Lá vão ter 5 funcionários medindo a temperatura, tá? Aí você mede a temperatura, lá nós vamos ter também um tapete sanitizante para você higienizar o pé, tá? E o álcool em gel para você também ter a asepsia das suas mãos. O álcool em gel, ele está distribuído em todo o campus de vocês, tá bom? Banheiro, sala de aula, corredores, tá? Um aviso importante, pessoal, é que pela nota técnica da Secretaria de Saúde, os bebedouros têm que ser desativados, tá? Então, vocês vão ter que trazer a garrafinha de vocês para água, tá bom? De forma geral, é isso de orientação, tá? O protocolo de biossegurança está no site da FACEG, tá certo? Mas eu posso disponibilizar para vocês também no grupo de aviso, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês, e aí agora eu vou abrir para vocês, alunos, professores também, que tiverem alguma dúvida, alguma sugestão aí, tá bom? Fica à vontade. Um de cada vez. Ô Joaquim, só falando aqui, pessoal de estágio, né, que a gente vai marcar, pessoal, o Eduardo principalmente, vai marcar uma reunião com eles, né, vai ser online a reunião por conta do quantitativo de gente, a gente não tem esse quantitativo ainda, de alunos por conta dos 18 alunos do máximo que a gente pode ter dentro da sala, a gente vai marcar uma reunião online para explicar e mostrar os documentos, etc., que tem que entregar para a gente todos os trâmites e a avaliação, né? Então, já fiquem ligados aí, mas aí, a partir de manhã, ele vai montar um grupo no WhatsApp e vai passar para vocês vão entrando, ele vai passando as primeiras informações, tá certo, meninos? Esses alunos, os professores, assim que todos eles já tiverem montado os seus grupos, nós vamos divulgar, né, que nem a gente fez no semestre passado, uma lista com todos os grupos para vocês já poderem ingressar nas suas turmas, grupos de WhatsApp. E lembrando que quem iniciou, os alunos que iniciaram na faculdade em 2022, que iniciou em agosto do ano passado, eles só retornarão às aulas no dia 22. Lembrando, então, quem for fazer disciplinas de primeiro período, que é, por exemplo, os alunos que entraram, não sei se tem algum aqui que chegou a entrar 2022, eles só iniciarão as aulas junto com o primeiro período. Então, só dia 22. Bem lembrado, Wanda. Tá, Direne, queria saber sobre a licença maternidade. Direne, a gente já estava conversando, né, com você, inclusive você mandou uma mensagem, eu não consegui responder ainda hoje. Você vai ter que fazer essa solicitação presencial na secretaria, tá? E aí vem para a gente. Na verdade, assim que a gente tem a sua documentação, né, a gente pode pedir esse tratamento excepcional, né, junto à secretaria. Lá no liceu parece que tem, mas não tem um completo, né? Lá tem 10 dias, né? Então, você vai ter que fazer, ou então, se você preferir, você pode mandar escaneado para nós, tá? Da coordenação, não tem problema não, tá? E aí a gente já vê essa questão, né? Como você é grupo de risco, tá? Não é bom você sair, né, da sua quarentena, tá bom? Pessoal, só uma questão, tem muita mensagem chegando para a gente essa semana em relação à matrícula, né? Como é que vai acontecer?
da mesma forma que a gente fez no semestre anterior, tá? A gente mandou um arquivo, né, que os meninos fizeram aí, e aí esse arquivo, vocês mandam de volta para a gente com a escolha de vocês, e como a gente fez no semestre anterior, vai ser analisado, né, a escolha de vocês. Qual é o critério? O critério, pessoal, principal são aquelas disciplinas que estão sendo ofertadas pela última vez que estão saindo da sua grade, da sua matriz, na verdade. Porque senão você vai ter problema em compatibilizar essa disciplina na matriz nova. Na matriz nova, nós temos quase 100% de equivalência, mas tem umas que não tem, tá? Tem aluno enrolado aí com a matriz antes de 2014, que tinha, por exemplo, lá duas, não lembro qual era a disciplina, acho que mais de duas geotecnia, alguma coisa assim. Tem uma geotecnia lá que não tem equivalência com nada que a gente tem hoje. Então, aí é uma dor de cabeça, você vai ter que abrir aí um curso especial só para você, ou procurar uma outra instituição que tenha a ementa batendo certinha, entendeu? Como a gente está falando de 2013, estamos falando de quase 8 anos atrás, tá? Então, essa disciplina de quase 8 anos atrás, provavelmente essa ementa já não vai existir mais. Então, você vai ter que abrir um curso especial, né, só para você, e lógico, é um ônus monetário muito grande. Então, o critério é esse, tá certo? E aí a gente está com o professor Ivan, dos membros do NDE, fazendo essa análise, tá certo? Pode ser que leve um tempinho, tá bom? Mas a gente sempre tem uma resposta para vocês, tá? Porque, né, como vocês sabem, ainda a gente está com trabalho remoto, né? Remoto quer dizer, a gente está trabalhando dentro da instituição, mas recebendo tudo que é toda a questão online. Então, no online a gente recebe mais informação. Então, realmente demora um pouquinho mais. Mas sempre a gente está priorizando os casos mais críticos, tá bom? Só enfatizando o que o professor acabou de falar, pessoal, eu vejo muitas pessoas mandando e-mail, questionando como é que está a análise deles, e é o que ele acabou de mencionar. O procedimento, deixa eu explicar para vocês. Chega para nós analisarmos, nós fazemos uma análise, principalmente desses períodos que estão faltando. Por exemplo, nós temos uma lacuna que está no 6º período agora. Nós temos o 7º período e o 5º período. Então, por exemplo, pessoas que estão devendo disciplina do 7º período, eu oriento a pessoa a fazer o mais rápido possível, fazer esse semestre, porque no semestre que vem nós não iremos ofertar as disciplinas do 7º período, que é a lacuna. Primeiro e segundo período, gente, primeiro e segundo período. A nossa matriz agora ela é espelhada. Então, disciplinas que a gente oferta agora no início do semestre, a gente não iremos ofertar ela em agosto. A não ser que lote turmas, acho que mesmo lotando turma, acho que dificilmente vamos ofertar a mesma disciplina que a gente está ofertando agora em agosto. Então, por exemplo, aqueles alunos que eu coloco para fazer disciplinas de primeiro período agora é por causa disso, porque nós não ofertaremos essas mesmas disciplinas em agosto. Então, tenham sempre conhecimento disso, que a gente não está aqui para, não, eu quero fazer o aluno ficar mais tempo na faculdade, não, eu quero tirar o aluno do meio dele, do conforto dos amigos dele, não. Não tem isso. Esse negócio, hoje em dia, você não vai junto com a sala. Se você, infelizmente, veio a reprovar, você tem de fazer no período certo. Você tem de fazer quando der a oportunidade. Então, havendo oportunidade, faça logo essa disciplina, pague logo ela. Casos assim de disciplina, que nem a professora acabou de falar, que deixaram de ser ofertados, topografia, tudo mais, vai dar problema. E eu estou vendo alunos que não aceitaram os nossos conselhos e ficaram devendo a disciplina. E aí, aquilo que ele mencionou, de horário. Por exemplo, nós temos disciplinas que era duas disciplinas, topografia e topografia aplicada. As duas juntas davam 160 horas. Agora, na nova matriz, ela vai dar 80 horas. Então, vou ter de ficar sem fazer. Não, você vai ter de fazer algum outro complemento que pode gerar, que nem o professor enfatizando que o Joaquim falou, vai gerar um transtorno, uma dor de cabeça para vocês. Gente, tanto que é desagradável você ver um aluno não colar grau com a turma dele por causa de uma disciplina que a pessoa deixou passar, não seguiu as orientações da coordenação. Então, pessoal, enfatizo para prestarem bastante atenção nisso. Quando a gente muda os horários, a gente está pensando no bem de vocês, não é para, sei lá, o que vocês ficam imaginando que nosso objetivo é tirar vocês da sua turma, do seu conforto. Não, a gente quer que você colhe o grau com um período mais curto possível, dentro do seu limite.
Beleza. Não, mas o Ivandro, ele é mau mesmo, né? Ele é maldoso, ele não segue muito a missão institucional cristã, não. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário, alguma colocação, né? Principalmente... Professor, eu perdi... Joaquim, Oi, querida. Oi, pode falar. eu perdi o começo da reunião. O senhor falou que vai disponibilizar esse slide para a gente? Vou sim. Acabando aqui, eu disponibilizo o slide. Mas você quer que explique não. alguma coisa do início para você? A gente explica de Não, novo. eu acho que só Ué, a gente pode voltar. Vamos. Eu tô de boa. Vamos poder começar de novo? Você não Luana, tá fazendo tranquilo? nada, né, Ivandro? Pessoal, não tô fazendo Tem que ser nada. Vamos Andressa começar de novo. mesmo. Boa noite, vamos começar. E aí, Eu todo acredito mundo com que a gente pode- saudade? A A gente gente pode mata a saudade da Andressa em 5 minutos. A Larga de gente mentir, pode Luana, você disponibilizar me esse ama. vídeo. Amo. Agora, aqueles alunos que me aparecer perguntando as coisas que a gente respondeu aqui, eu vou passar tudo esse vídeo. Não, só deixa Pra no eles vácuo. assistirem. Por isso que eu quero um slide. Não. Eu Mas vou ok, passar- então. Obrigada, viu? Tá sendo gravada também. Vou passar o link para vocês da reunião, também da gravação. Tá bom. Tá bom, obrigada. Vocês orientam o professor Joaquim aí, assim, vocês da turma mais velha, que ele vai conhecer a Andressa. Entendeu? A gente vai virar Conhecer BFF. ela meio assim, ele tá chegando novato, ele vai conhecer a Andressa. Esse Beleza, povo me beleza. ama. Semana que vem. Pessoal, então, se não tem ninguém tem Ô, dúvida... Joaquim, é Oi. normal desesperar nos primeiros dias com a Andressa, tá? Mas depois você consegue de boa, tá? Mas no né? início Ei, Joaquim. amigo. vai te deixar doido. Coisa boa, coisa boa. Pessoal, então, olha, para quem optar aí na instituição, tá? Vai ser um prazer receber vocês, tá? Para quem optar pelo online também, vai ser um prazer, né? Ministrá-la para vocês mesmo que à distância, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né? Tem o meu privado aí, que vocês podem entrar em contato a qualquer momento. Às vezes, pessoal, demora a responder, porque como é um fluxo muito grande, e pode ser também que a sua mensagem fica lá embaixo. Então, se eu não respondi naquele dia, tá? Manda de novo, não me incomoda, tá? Só para subir de novo a sua mensagem e eu conseguir responder você. Tá? Mas, de forma geral, nós estamos tudo disponível para vocês aí. Qualquer dúvida, entre em contato. Tá bom? Ô, professor Oi. Joaquim, Diga, Fábio. como foi dito aí, as duas provas finais aí vão ser do modo presencial. Uhum. Tem algum, assim, planejamento para isso, para a gente que, assim, mora fora? Porque o custo do transporte, já está até comentando com o Ivandro hoje, ficou bem elevado. Até o pessoal da empresa ligou para a gente aqui, cobrando R$750 para fazer o transbordo. Entendi. Então, ficou bem oneroso. Assim, a preocupação que eu tenho, assim, de ter que ir todos os dias, tipo uma semana fechada de prova, ou ter que desembolsar esse valor, sei lá, para levar uma semana, não sei quanto que a empresa vai cobrar por isso. E, assim, puxa para a gente, entendeu? E, assim, a dúvida seria essa, de qual forma que vai ser feita essas provas. Vai ser espaçado, vai ser uma semana fechada? Fábio, no calendário acadêmico, ela está como uma semana de prova. Tá? Então, provavelmente, você vai ter uma prova uma atrás da outra aí. Tá certo? Mas, no seu caso, você está falando... Você é de onde, Fábio? Você está onde agora? Eu sou de Niquelândia, eu estou a 150 quilômetros daí. Eu e mais muita gente daqui também que faz, hein? Porque como a semana de prova ela vai ser a mesma para todos da FACEG, né? Então, acho que consegue organizar aí uma coisa melhor em relação ao transporte. Ok. Tá? Mas qualquer dificuldade a gente vai estudando também. Não, beleza. Beleza? Gonçalo, então, obrigado pela participação. Um abraço para todo mundo e sejam muito bem-vindos ao nosso 2021, que, se Deus quiser, vai ser bem melhor que o 2020. Né? Um abraço para vocês. Amém. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau, gente. Um Amém. abraço. Boa noite. Tchau, Boa noite professor. para Até todos. mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau Boa pra noite todo Como é pra que mundo. sai Boa disso noite. aqui? Ah, tá. No X, vai no X, é sempre o X.